A principal apresentação do professor Júlio Pereira é Júlio César Leal Pereira, né? O sobrenome do meu pai, Pereira, que nós somos amigos e eu fico feliz em quando ele aceita os nossos convites. E eu passo a palavra para ti, amigo, e que Deus te abençoe também nessa palestra de encerramento. Acho que o som está desligado. O microfone está desligado, Júlio. Tem razão, agora sim. Agora sim, agora nós podemos te ouvir bem. Então, vou compartilhar já a minha tela aqui. Eu quero agradecer pela apresentação muito carinhosa. Eu estou muito feliz em poder estar aqui com vocês, confesso. Eu estou vendo aqui que a professora Gina está com a gente, foi minha colega de trabalho lá na época do IAN, um bom período ali a gente passou junto. E outras pessoas conhecidas, a professora Crediane, a professora Deise e outros tantos colegas que estão aqui. Para mim é um privilégio enorme poder participar. Obrigado pelo convite e pela chance, né? Vou me esforçar para ficar aqui dentro do tempo e vou trazer para vocês um tema que, de alguma forma, tem a ver com minha história, mas muito mais importante ainda é o fato de trabalhar com essa questão da literatura e da integração fé-ensino, né? A minha formação em literatura é um pouco mais recente que a minha formação em educação. Eu fiz um curso de graduação em tradução e línguas modernas na Espanha, na universidade onde estudou Miguel de Cervantes, na cidade onde nasceu Miguel de Cervantes, e ali eu tive a oportunidade de aprender muitas coisas interessantes, além do que já foi mencionado aqui, tá bom? O tema que eu trago para vocês hoje, eu vou seguir essa pauta, então vocês me ajudam a seguir aqui direitinho o roteiro, tá? Se tiverem alguma pergunta, podem fazer pelo chat, é bom fazer na hora que a pergunta surge, né? Que aí a gente não perde a chance. E no finalzinho a gente vai ter um momento, é isso, professor Francis, para a gente responder perguntas ou alguma coisa assim, se for necessário. Isso mesmo, isso mesmo. Isso mesmo. Então, tá bom. O itinerário que eu tenho para nós hoje, considerando que o tema é quiasmos na literatura universal, insights para integração fé e ensino. Então, muito do que eu ouvi aqui tem a ver com o que a gente vai falar hoje, tá? O primeiro ponto que eu vou tratar é o que são os quiasmos, ou o que é um quiasmo e para que servem. Eu vou falar um pouco dos quiasmos na Bíblia, né? Tem a ver com a minha formação teológica. Professor Júlio, não está em tela cheia para nós. Não? Não. Então, como é que... Só pode descompartilhar a tela. E compartilhar de novo. Aí, na hora de compartilhar, o senhor compartilha a primeira tela à sua esquerda, em cima. Na hora que aparecem as opções, em vez de selecionar o programa PowerPoint, coloca a primeira tela. Às vezes aparece como screen. Se tiver em versão inglesa aí. Aí, depois disso, o senhor vai conseguir compartilhar em tela cheia aí. Vamos ver se agora vai. Agora foi, professor. Obrigado. Obrigado pela ajuda técnica aí. Então, esse aqui é o roteiro que a gente vai seguir, falar um pouco sobre os quiasmos, em seguida os quiasmos na Bíblia, na literatura, e eu tenho aqui 4 exemplos. Nos últimos dias eu tive que buscar um exemplo em língua portuguesa, porque eu tinha estudado outros, mas eu encontrei aqui também. Então, vamos falar de Robert Louis Stevenson, que é o autor de Médico e Monstro, Dr. Jekyll e Mr. Hyde, William Shakespeare, que dispensa apresentações, Miguel Cervantes e Samuel Auer. E vou falar um pouquinho também sobre como aplicar isso em sala de aula, considerando uma experiência que a gente teve aqui no ano passado, dando aula para estudantes do 8º ano, ok? O que são os quiasmos? Só para colocar um ponto de início, de esclarecimento. Você vai encontrar o debate sobre os quiasmos aqui nas figuras de linguagem. Você percebe por esse gráfico que existem muitas figuras e, infelizmente, o quiasmo não é o mais conhecido dentre essas figuras de linguagem. A gente vai falar de metáfora, por exemplo, metonímia, perífrase. Então, você tem dentro das figuras de linguagem, figuras de palavras, figuras de som, figuras de sintaxe e figuras de pensamento. O quiasmo ele é classificado de diferentes formas, tá? Mas, às vezes, ele aparece entre as figuras de sintaxe e vocês vão entender por quê. Já começo dando um exemplo, porque os exemplos são muito úteis para a gente aprender conceitos, né?
Esse exemplo está aqui, vem da poesia. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Então, isso é um quiasmo, um exemplo de um microquiasmo que vem da poesia. Em que consiste o quiasmo? Vou colocar para vocês outro exemplo e uma definição. O exemplo da Bíblia, por exemplo, é esse que está aqui na tela. Jesus falou assim: quem se exaltar será humilhado, quem se humilhar será exaltado. Então, percebam aqui que o quiasmo é uma figura que trabalha em cima do paralelismo. Normalmente, a estrutura é do tipo ABBA, ou seja, no primeiro ponto você encontra uma ideia, uma palavra, essa palavra vai se repetir no último ponto. Ok? Então, no segundo ponto, você tem outra palavra, outra ideia que se repete no terceiro. Então, existe uma convergência das ideias em direção ao centro. Nem sempre é baseado em rima, mas às vezes pode ser. Então, no âmbito da retórica, o quiasmo é uma estrutura gramatical reversa em sucessivas frases ou orações, assim como a gente está vendo aqui nesse exemplo. Por que esse nome quiasma? Esse nome vem do grego, né? No grego é quiasma, que significa cruzar. Então, a ideia do quiasma é essa ideia da cruz que tem aqui. Então, a ideia é que o discurso começa, ele vai até um determinado ponto central e ele volta, né? Recapitulando, retomando, ampliando um pouco do que foi dito. E aqui a gente tem um exemplo de um poema escrito em inglês. Dá um exemplo de quiasmo. A palavra quiasmo deriva de quiaso, que vem da forma da letra X, como eu acabei de explicar para vocês. Então, outro exemplo da Bíblia nós podemos encontrar no Salmo 124, verso 7. Também é um exemplo tirado de um livro poético. Então, segura essa ideia aí. O quiasmo ele vem da poesia e ele é muito explorado e conhecido mais dentro da poesia. Ok? Então, tem aqui no Salmo 124, verso 7, na versão Almeida atualizada: salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros, quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Então, percebam que a poesia bíblica, a poesia hebraica, diferentemente da nossa, ela não enfatiza tanto a sonoridade, a rima, a assonância, por exemplo, como nós temos em outro estilo de poesia. A ideia aqui na poesia bíblica, especialmente no caso do quiasmo, é a ideia do paralelismo, né, e da convergência. E perceba que, nesse exemplo simples aqui do Salmo 124, a gente tem a ideia de salvar-se na letra A, ou seja, no primeiro ponto da estrutura, e no último ponto a gente tem nos vimos livres. Então, perceba que o quiasmo ele também serve para que a gente possa ampliar um pouco o conceito apresentado dentro de uma narrativa. O conceito de salvação, por exemplo, aqui vem confirmado no último ponto como liberdade, ou como resgate. E a ideia de você estar preso no laço, você é resgatado, ou você é liberto. Então, essa liberdade é uma das metáforas que a Bíblia apresenta para a ideia, para o conceito de salvação. Então, esse exemplo aqui vem da poesia bíblica. Porém, como as coisas não são tão simples sempre, os quiasmos também podem ser usados, de fato são na Bíblia muitas vezes, para estruturar, para organizar uma grande quantidade de texto. E quando isso acontece, nem sempre é fácil de notar, nem sempre há rimas, nem sempre é tão simples como a gente viu ali no caso do Salmo 124. Então, eu trago também um exemplo do livro de Lamentações. O livro de Lamentações é um livro que tem 5 ou 6 capítulos, são poucos capítulos, e no meio, justamente ali, mais ou menos no meio, no capítulo 3, verso 23, você encontra o ponto central da estrutura quiástica. Então, quando você encontra um livro, uma grande quantidade de texto organizado em forma de quiasmo, você vai perceber que muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes, a ideia central ela se apresenta no meio da estrutura. E no caso do livro de Jeremias é interessantíssimo porque o livro de Jeremias, de Lamentações de Jeremias, como vocês sabem, é um livro que fala de luto, de dor, de tristeza, né? O profeta foi levado ao cativeiro junto com o povo e eles sofreram muito, foram 70 anos ali. E, no entanto, você encontra no centro da estrutura quiástica do livro de Lamentações a ideia de esperança ou a ideia de misericórdia de Deus que se renova a cada manhã. Ou seja, o livro de Lamentações, na verdade, ele
tem como centro, como objetivo, como ponto principal, a ideia de que a misericórdia de Deus se renova e que aquela situação de luto, de dor, não é o principal que o livro quer trazer, mas o que ele quer trazer é que, apesar de tudo isso, existe Deus presente e as suas misericórdias se renovando. É interessante quando você vai levar essa estrutura aqui para o nível da interpretação, muito interessante mesmo. Outro exemplo que a gente pode trazer aqui é o do livro de Marcos, que também está organizado, como muitos outros livros na Bíblia, em forma de quiasmo, e tem, no ponto central, que fica no capítulo 9, verso 7, a ideia-chave do livro inteiro: este é meu filho, ouçam. Né? Veja que interessante, o livro que está apresentando a história de Jesus e de tudo que o livro diz, como é que a gente poderia resumir a ideia do livro, a mensagem do livro? Olha, Jesus está aí, ouça, preste atenção a ele, obedeça, siga os passos de Jesus. Essa é a mensagem que aparece ali no livro de São Marcos. Ok, quando a gente vai para a literatura, principalmente no Ocidente, a gente vai encontrar outros exemplos. O quiasmo ele foi passando para a literatura também secular. A gente tem um exemplo aqui na Suma Teológica, escrito por São Tomás de Aquino, que era um homem religioso, vocês conhecem. É um livro escrito em 1596. Olha só como ele organizou essas duas frases aqui que aparecem na Suma Teológica. Está escrito em espanhol: consta que los miembros del cuerpo distan más de la razón que las fuerzas del alma vegetativa, pero las fuerzas del alma vegetativa no obedecen a la razón, como se dijo. Luego, mucho menos los miembros del cuerpo. Veja que a letra A, a primeira frase, tem a expressão os membros del cuerpo, os membros do corpo, e aparece de novo no final da frase, a segunda frase. E aqui aparece a palavra razão, que se repete na letra B1, perdão. No C, que é o centro, aparece las fuerzas del alma vegetativa, que se repete aqui. Então, essas duas frases, esse pequeno trecho do livro, Suma Teológica, foi organizado dessa forma, não foi acidental, e está aqui, é um dos exemplos que a gente traz da literatura, né? É interessante que quando alguém falou aqui que estudou em colégio franciscano, os franciscanos e outros religiosos do século XIII usaram e adaptaram as estruturas que alguns chamam de estruturas quiásticas, outros chamam de estrutura palindrômica, né? E eles fizeram isso porque consideravam que era a vocação deles, eu estou me referindo aos homens religiosos, né, da Idade Média, muitos deles, consideravam sua vocação como caminho de Deus. Então, eles usavam o quiasmo como estruturas espelhando-se no estilo da Bíblia. E eles faziam isso não só porque achavam interessante, artístico, legal, mas porque achavam que essas estruturas eram divinas e que usar tais estruturas, interpretar tais estruturas, era parte do dever deles como homens e mulheres de fé interessados em encontrar e em deixar na natureza as digitais do Criador. Então, consideravam que a maneira de você organizar um texto literário assim, em forma de cruz, seguindo aqueles passos, era uma forma de honrar a Deus, de polir o seu talento, de expressar o talento e de deixar, inclusive, na natureza as digitais do Criador. Veja que a ideia do criacionismo está por trás aqui na interpretação desses homens religiosos do século XIII. Bom, onde é que nós encontramos estruturas quiásticas? Você pode me perguntar. As estruturas quiásticas aparecem, e é interessante, nem todo mundo notou isso aí, mas aparecem em muitos livros antigos, né? Esse livro chamado Quiasmos na Antiguidade fala sobre isso, né? Eles estão presentes na literatura antiga, por exemplo, na Ilíada. Você já ouviu falar da Ilíada, da Odisseia, são livros que marcam a história da escrita no Ocidente. Nas histórias de Heródoto, na Eneida, de Virgílio. Então, está na literatura grega, está na literatura latina, e a pergunta que a gente faz às vezes é de onde veio essa ideia, de onde veio esse costume, de onde veio essa tradição, né? Os escritores hebreus usam os quiasmos há mais de 3.000 anos como base para os seus textos. E a presença e interesse nas estruturas quiásticas, porém, desapareceu no Ocidente durante a Idade Média e até o século XX, exceto na poesia. Por essa razão, eu dizia no início que das muitas, né, figuras de linguagem que a gente tem, que a gente estuda na literatura, o quiasmo não é a mais conhecida, no entanto, foi e tem uma relevância muito grande na história das grandes obras da literatura, inclusive em obras recentes, a gente já vai falar sobre isso, tá? Foi o que aconteceu. Na década de 1930, alguns estudos feitos nos Estados Unidos levaram a essa descoberta de que havia muitos quiasmos na Bíblia e em outros textos, né?
Autores célebres nos últimos 4 séculos usaram as estruturas quiásticas em suas obras. E os textos literários seculares têm em sua base, muitos desses textos têm recursos artísticos retóricos, né, que vêm da Bíblia e da cultura judaica, e eu quero ressaltar aqui a figura do quiasmo. Então, a pergunta que eu posso fazer, que você poderia fazer, tudo bem, professor Júlio, ok, a gente entendeu o que é o quiasmo, entendeu que tem um quiasmo simples, que é aquele da poesia, né, de 2 linhas, 3 linhas, e o mais complexo, que pode abarcar um livro inteiro, que a gente chama de estrutura quiástica. Essas estruturas estão em livros religiosos, estão em livros seculares, mas por que a gente não consegue ver facilmente? Por que isso tudo parece tão novo? Por que nunca me falaram sobre isso? E porque durante muitos séculos nem sequer os religiosos viram isso. Você não vê, nem lê que os reformadores, que muitos escritores cristãos atentaram para esse detalhe. Nem mesmo os tradutores perceberam. Muitos tradutores, daqueles que fizeram a Bíblia circular pelo mundo inteiro na época da Reforma, não tinham se dado conta disso aí. Alguns passaram batidos, outros diziam, não, isso aqui é só um recurso poético, é só um paralelismo, é só uma figura de repetição, não tem muito sentido. Em 1930 se descobriu que não era assim. Tá? Um dos autores, esse autor estudou especificamente alguns escritos antigos dos maias. Olha o que ele diz sobre a dificuldade que nós temos de entender ou de perceber os quiasmos. Ele diz assim: o uso comum e estendido do quiasmo na literatura antiga foi subestimado pelos intérpretes contemporâneos. Isso se deve, em parte, à não existência dessa forma nas línguas indo-europeias. Então, percebeu? É que algumas línguas não têm isso. Em inglês, por exemplo, é muito mais difícil você organizar um quiasmo que em uma língua latina, porque o inglês te obriga a colocar as palavras em certa ordem, e fica mais difícil fazer o quiasmo em inglês, principalmente se é um texto de prosa, né? Se não é um texto poético. Então, esse autor diz assim: as mentes modernas não estão treinadas para usar, valorizar e nem mesmo para reconhecer essa antiquíssima forma de pensar e escrever. Aí eu me lembro de um estudo um estudo feito por Kaplan, na verdade aparece em um livro, que é um manual para ensino de inglês. O nome do livro se chama Reading on English as a Second Language. Esse livro, que foi publicado já faz algum tempo, foi em 1966, veja, ele fala sobre esses padrões de pensamento, né? E ele, com essa figura aqui, você consegue perceber, a gente tem 5 diferentes padrões de pensamento, e qual deles que vocês acham que predomina hoje? Olhando bem para essa figura aqui. Quem ensina redação, quem ensina metodologia científica, o que a gente aprende? Olha, o texto tem que ter introdução, corpo, conclusão. Você tem que afunilar o texto para ele chegar num ponto. Então, perceba que na nossa cultura, a ideia é você ir em linha reta, sem muito devaneio, sem muita, né? Sem muito desvio de rota, e deixar muito claro qual é o seu objetivo de pesquisa, qual é o objetivo do seu texto, não é? Ainda que você use uma ilustração ou outra, você sempre tem que estar tudo ali girando em torno de um ponto central. E esse ponto central, ele aparece no fim do seu texto, na conclusão do seu texto. Então, esse modelo cultural ele foi, de alguma forma, imposto, difundido, e os outros modelos ficaram restritos aí a alguns textos mais antigos, enfim, a literatura de maneira geral. Então, a ideia aqui é que esse padrão, ou esses padrões, eles estão de tal forma parte da nossa vida que a gente acaba deixando de ver que existem outras lógicas, e por essa razão, às vezes a gente pega um texto e não consegue entender direito. Outro dia eu estava vendo aqui a resenha de um livro escrito em russo, e a pessoa que apresentava o livro dizia: olha, esse livro é difícil de entender, você lê e é difícil, porque é outra maneira de organizar o pensamento, não é? Por isso, Rivera dizia que as mentes modernas não estão treinadas para reconhecer os quiasmos, e por isso a gente tem dificuldade de vê-los, embora eles estejam ali na nossa frente, na Bíblia e em outros textos. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, vocês vão ver que interessante, tá? Mas antes de passar por isso aqui, eu quero responder essa pergunta: para que servem as estruturas quiásticas? Para que servem os quiasmos? Afinal, é só um enfeite? É só um joguinho de palavras? Será? Né? Os especialistas dizem que serve para captar a atenção, destacar os pontos-chave de um texto, para contrastar ideias, desenvolver argumentos, para ordenar, embelezar e guiar o discurso, para fazer avançar a narrativa, favorece a unidade estrutural da obra, e esse último ponto foi o que eu descobri aí na minha dissertação de mestrado na Universidade de Auburn, aqui nos Estados Unidos. Os meus professores ficaram impressionados, eu nunca tinha visto isso na vida.
um professor disse assim, eu disse para ele, olha, encontrei uma estrutura quiástica. Ele disse, mas vamos fazer o seguinte, consiga mais duas, porque aí fica mais firme para você defender a sua ideia quando você for apresentar a sua dissertação. E eu aceitei o desafio, tá? Peguei o livro e, em lugar de apresentar para ele 3 estruturas quiásticas, que foi o que ele me pediu, eu apresentei 40. E eles ficaram de queixo caído. Mas aí já falo sobre isso aí, tá? Começo com um exemplo, então, de Robert Louis Stevenson. Esse autor inglês escreveu livros, escreveu ensaios e escreveu literatura, tá? O livro dele, talvez mais famoso, seja o que eu mencionei, O Médico e o Monstro. Num ensaio que ele escreveu em 1882, chamado Familiar Studies of Men and Books, aparece esse quiasmo aqui, que eu vou ler para vocês. I was looking for the man through the books, while he had long since learned to read the books through the man. Então, percebam novamente o paralelismo que há e a maneira como os extremos se tocam, né? A palavra man aparece aqui, e aparece aqui na letra A, na A1, e no meio da frase aparecem as palavras livros, repetidas. Essa repetição não é acidental, tá? Não é para cortar, não é falha de redação. Isso é um estilo que ele aplicou aqui, ele usou a estrutura quiástica. Você pegar um texto um pouco maior, você vai encontrar também. Por exemplo, aqui. Eu não vou ler tudo isso aqui, mas você percebe que na letra A aparece a palavra Robinson, e no fim da fala dele aqui também aparece Robinson, né? Na letra B aparecem essas palavras, ignorance e outras palavras que vão se repetir aqui, ok? Painful. Vocês podem ver, às vezes o paralelismo é de palavras, às vezes o paralelismo é de ideias, ok? E às vezes as ideias ou palavras se repetem com pouca variação, mas às vezes é o contrário, aparece uma ideia aqui, a ideia oposta aparece do outro lado. É outra forma de paralelismo que o quiasmo permite. Então, eu tenho esse outro exemplo aqui que está na tela. Esse exemplo vem de um escrito chamado A Gossip Romance, publicado em 1882 também. Não passou, Júlio. Agora passou. Autor, ok. Então, eu vou mencionar o último exemplo de Stevenson, que é esse que aparece aqui num escrito de 1878, acho que vocês conseguem ver aqui, e aparece novamente o mesmo estilo de paralelismo. Os pontos aqui são A, B, C, D, perceba que vai até o D. Quanto maior o texto, maior a quantidade de pontos de coincidência, né? E aí volta D, C, B, A. Perceberam como é que é o paralelismo? Vai assim, é como se você subisse a ladeira e depois descesse a ladeira. E aí aparece aqui essa ideia. No centro, tem assim, we don't understand life and death, we love living. E aparece aqui de novo, love of living, we don't understand life and death. Você vai para o livro de Esté, por exemplo, nossa, você encontra, às vezes, textos iguaizinhos, as mesmas palavras, a mesma ordem. Algumas traduções mais modernas, às vezes, querem mudar a ordem, e você percebe, tem uma coisa errada aqui, você vai no original e diz assim, não, o cara quis variar, mas acabou apagando o quiasmo que existia no original. As traduções, às vezes, fazem isso com os textos, tá? Eu passo para um exemplo de William Shakespeare, existem vários estudos sobre esse assunto, é interessantíssimo, é fascinante, foi bem explorado na literatura, e eu trago apenas o exemplo de Hamlet. Aqui um trecho de Hamlet, could force his soul, so to his own conceit, e vocês percebem que a letra B aqui vai coincidir com a palavra, com a letra B cá embaixo, e por aí vai. Então aqui a gente tem a mesma estrutura, sendo que no centro eu tenho distraction in his aspect. Então, esse é um exemplo tirado de Shakespeare, dentre muitos exemplos que há na literatura de Shakespeare. Só que você pode perceber que isso aqui é poesia, né? Na poesia é muito mais fácil de você encontrar, mas nos ensaios também existem. E o mais complicado que eu vou explicar para você é na prosa. Esse foi o meu desafio. Eu não tinha visto nada na prosa, e eu disse assim, mas deve existir, porque na Bíblia existe, vamos ver se existe. E eu acabei encontrando alguns exemplos, né? E eu vou citar o exemplo deste livro aqui, tá? É um livro bem pequenininho, né? Tem mais de 1000 páginas. E eu não sei se vocês sabem, mas o Dom Quixote é o segundo livro mais vendido no mundo. Então, o primeiro é a Bíblia, alguém já falou isso aqui hoje, é o maior best-seller da história. E o segundo, não sei se vocês sabem, é o livro de Dom Quixote. Então, eu pensei assim, será que no Dom Quixote tem alguma abordagem semelhante à do que a gente tem na Bíblia? E eu fui pesquisar e acabei encontrando, como eu mencionei para vocês. Então, no texto do romance de Dom Quixote,
a gente encontra vários capítulos e seções organizados em disposição quiástica com pontos de correspondência especular, tanto reiterativos como antitéticos e sintéticos. Ok? Reiterativos ou sintéticos são aqueles que vão... Reiterativos, eles repetem as ideias. Os antitéticos, eles apresentam a ideia e apresentam a ideia oposta no outro ponto de coincidência, né? Para fazer aquele paralelismo ali, aquela comparação. E os sintéticos vão convergindo para uma ideia central que está sendo destacada. Isso acontece, por exemplo, aqui, no livro Don Quixote, no volume 1, capítulo 5, página 56, você tem ali o texto falando sobre a doença mental de Don Quixote, a loucura de Don Quixote, né? E a loucura de Don Quixote, a gente que conhece um pouco da obra diz assim, porque ele lia demais, ficou louco, né? Quando eu era criança, o pessoal dizia assim, não estuda demais, vai ficar louco. E essa ideia existia na época de Cervantes, e o personagem que ele criou foi assim, alguém que leu demais, não por estudar, mas porque Cervantes, de alguma forma, estava fazendo uma crítica a um tipo de literatura que existia na época dele, que eram as novelas de cavalaria, e essas novelas supostamente foram o objeto da atenção do protagonista, ele leu tanto que ficou louco. E aí, quando você vai ler com muita atenção o texto, você encontra esse paralelismo. Veja que, por exemplo, ó, na letra A, na página 56, tem a palavra labrador. Vocês conseguem ver aqui? E aí, lá no finalzinho do capítulo, na página 60, tem a palavra labrador também. Aí você encontra aqui Don Quixote, na página 56, na 60 também. Você encontra uma menção ao cavalo de Don Quixote, Rocinante, na página 57, na página 60 também. Tudo vai convergindo para o ponto central, onde ele diz assim, que o protagonista, Alonso Quijano, arrojava o livro de las manos e ponia a mano na espada. Então, existe aqui uma comparação entre o livro e a espada. Veja que interessante. E a palavra que se repete é a palavra manos. A ideia, portanto, por trás dessa estrutura é que o ponto central não é tanto que ele tenha lido demais livros de cavalaria, é que ele trocou o livro pela espada, o livro, e depois a gente vai entender isso ao ler o romance. O livro com uma ideia de formação intelectual, letrados, pessoas que naquela época, né, eram parte da elite da sociedade, e, por outro lado, aqueles que formavam os exércitos, que lutavam pela honra, aquela figura do cavaleiro e tal. Então, essa é a antinomia, a comparação, a brincadeira que o Cervantes faz aí. Nunca ninguém escreveu sobre isso, e eu encontrei, fiquei impressionado com essas estruturas, tá? Eu tenho outro exemplo aqui. No meu trabalho, eu descobri que existem estruturas enfáticas, polifônicas e lúdicas. Esse aqui é outro exemplo. No capítulo 9, ele vai contar como é que aconteceram certas coisas, ele vai narrando, e perceba que a palavra história, por exemplo, aparece aqui na página 84, se repete na página 85, é um trecho curtinho, e a palavra memória aparece aqui, aparece memória aqui na letra B, memoráveis na letra B1, até que o assunto vai convergindo para uma frase de efeito que ele traz no centro da estrutura, que acha que é de monte de valle em valle. Então, esses são alguns exemplos tirados do livro de Don Quixote. Vou dar o último exemplo do Don Quixote, que é esse aqui. Ele vai contar como é que o livro foi encontrado, supostamente o livro de Don Quixote, na narrativa do Cervantes, que é irônica, né? Foi encontrado, ele disse que não foi ele que escreveu, ele simplesmente pediu que alguém traduzisse, e aí perceba que a ideia que aparece, ó. A palavra título aparece aqui na letra A, na página 86, é repetido na página 87. Ele fala do Cartapacio na página 86, aparece de novo na 87. Ele conta a história e reconta a história no sentido reverso, no sentido inverso. E é interessante, porque isso não é fácil de fazer. E o camarada fez, né? E está aqui no livro dele. E, bom, esse que é o último exemplo. No meio do quiasma, que é bem grande, perceba que vai até a letra V, ele é muito grande, só coloquei o centro. É uma coisa que começa na página 340 e que vai até a página 356, veja que é muito grande. Aparece a seguinte frase: rendiu-se Camila, Camila se rendeu. Ele colocou no meio do quiasmo grande, ou seja, do macroquiasmo, da estrutura quiástica, um quiasmo pequeno, que é um quiasmo simples. Perceba que aqui a palavra rendeu-se aparece, vem Camila, Camila, e depois se rendeu. Então, ele fez essa brincadeira aqui, colocando essa estrutura. Eu vou trazer agora um exemplo em língua portuguesa. Esse exemplo é de um autor chamado Samuel Raué, não é muito conhecido, mas é um autor que tem um estilo de conto bem interessante, bem próprio. Depois dá uma olhada lá, se vocês quiserem. Ele escreveu, o primeiro livro que ele escreveu, ele é polonês, emigrou para o Brasil,
emigrou para o Brasil e chegou aos 7 anos de idade, né? Aprendeu a língua portuguesa, escreveu em português vários livros. O primeiro deles se chama Contos do Imigrante. Olha só que coisa interessante. No Contos do Imigrante, ele tem vários contos. Os mais famosos são Judite, o Profeta e Gringuinho. Aqui está o que eu encontrei 3 dias atrás, viu, França? Depois que a gente começou a conversar sobre o tema e tal, eu tinha só exemplos da literatura universal, mas eu queria também trazer um exemplo em português, por que não, né? Mas não de livro traduzido ao português, eu queria livro escrito em português, saber se isso no nosso solo brasileiro foi trabalhado, foi feito por algum autor. Enfim, encontrei esse exemplo aqui, veja que vai até a letra N, até a letra O. Eu vou colocar aqui com a letra um pouquinho maior, só para a gente perceber. Nesse conto, O Profeta, o autor ele está retratando como é que é difícil, como é que foi difícil para alguns judeus que tiveram que sair, né, da Europa por causa da guerra, vocês conhecem a história, e vieram se estabelecer no Brasil, né? E como foi difícil para esse pessoal se integrar culturalmente. No caso do próprio autor, foi difícil, embora ele tenha chegado criança. Imagine um adulto que chega já adulto para um lugar onde ninguém fala a sua língua, ou poucos falam, né, porque havia comunidades judaicas, e agora você tem que se integrar. Então, ele vai fazendo aqui esse conto que, né, expressa a dor, a dificuldade de se adaptar num novo ambiente. Você sai do seu país para outro ambiente. Quem já foi imigrante, quem é imigrante sabe. Então, está aqui. Na letra A aparece a descrição de figura negra, por causa da roupa que o protagonista usa, né? Essa ideia se repete na página 30, aqui vem a ideia de punhos trançados na página 23, que se repete na página 30, e aí vem o que é mencionado na página 24, hesitação, agora vem receio na página 30, o rosto da mulher aparece aqui, aí aparece também aqui as feições da mulher, conseguem ver? A letra E, e a palavra impossível se repete, e tudo vai se afunilando. Olha que coisa interessante acontece aqui. Essa estrutura, como eu disse, vai até a letra O. E aí aparece no meio da estrutura, numa monótona repetição. Nossa, realmente interessante. Por quê? Porque ele vai falar, por meio de uma estrutura de repetição, que na vida daquele protagonista que foi apelidado de maneira jocosa ou até maldosa de O Profeta, porque ele era um homem que usava as roupas típicas, né, dos judeus, bem comprida, preta e tal. Então, ele vai usar essa estrutura para mostrar que a vida desse profeta era uma vida de rotina árida, porque ele não conseguiu realmente se adaptar, a ponto de ele querer ir embora, de ele querer morrer, de ele sofrer demais. Interessantíssimo como isso aqui acontece, e como ele usa a estrutura criástica para enfatizar a mensagem que ele está trazendo no texto dele. Ninguém nunca escreveu sobre isso, eu encontrei essa estrutura outro dia, que fiquei fascinado. Tá? Outra estrutura que esse autor traz aparece no conto chamado A Prece. Perceba aqui novamente o paralelismo, né? Os sapatos são mencionados na página 31, novamente na página 37, o lenço na cabeça, na página 36, também é mencionado na 31, a chacota, porque, novamente, ele está falando de você ser zombado, porque você é estrangeiro, coisa desse tipo, as lágrimas, a dificuldade. E veja como ele termina aqui no centro da estrutura, falando de olhos miúdos, olhos de susto. Ele concentra na figura dos olhos, da dor que é expressa nos olhos, toda a ideia principal do texto ali, que é a prece, que é um conto que ele inclui, que está dentro desse livro chamado Contos do Imigrante. E eu vou aqui para o penúltimo exemplo desse autor, é o Gringuinho. O Gringuinho é ele mesmo, qualquer criança que, como ele, chegou, né, vindo da Polônia ou de qualquer outro país da Europa para se adaptar ao Brasil, né, veio como migrante, e aqui ele conta a história de uma criança que vai para a escola. E chega na escola, tem problemas, tem dificuldades, né? Ele volta da escola todo sujo um dia porque se desentende com o colega, os colegas brigam com ele, a professora é uma professora que ele tem medo dela, que ela é uma professora feia, que tem os dentes para fora, que parece um monstro, que tem uma cara horrível. Ele pinta a professora já quase como uma bruxa, que não consegue adaptar-se a ele, nem ele à escola. Vive esse drama, né, de imigrante. Os colegas chamam ele de Gringuinho burro, então colocam um apelido dele de Gringuinho porque ele é um estrangeiro, e essa palavra gringuinho aparece na letra E, na página 48, se repete na página 50, e toda essa estrutura vai caminhando até o ponto em que ele está no colo do avô, como criança pequena, né? Ele diz assim, eu gostava dos contos que o avô contava, sonhava satisfeito com a eternidade. Perceba que a figura do avô está no centro da estrutura quiástica, e a experiência de prazer que ele tem, ouvindo os contos que o avô conta, ouvindo o avô falar na língua que ele entende, tudo está no centro da estrutura, contrastando tudo mais que ele vai falando ali, que é o choque cultural que ele tem
né, por ser uma pessoa que vem de outro país, não conhece a língua e a cultura. Bom, o último exemplo que eu trago é também de um conto de Ravel, mas acho que vocês já entenderam a ideia básica, né? É o Requiem do Solitário, ele trata o mesmo tema, mas veja que interessante, na letra B, por exemplo, a palavra ordem aparece 2 vezes, e na página 61, que é a letra B1, aparece de novo 2 vezes. É muito difícil pensar que isso aqui foi uma coincidência. As ideias, elas são pareadas. A palavra chiar aparece aqui na página 54, reaparece na página 61, e tudo vai para o centro da estrutura. Os olhos desviaram, nunca lhe viram os olhos. Esse conto vai falando de um homem que tem um encontro com o filho dele, com pessoas que ele reencontra no Brasil, mas que eram lá da terra dele. E esse reencontro é um reencontro difícil, a dificuldade de comunicação, a dificuldade de 2 gerações, né? Uma geração que já se adaptou ao país, outra geração que não consegue se adaptar. E todo esse debate que é interessantíssimo está organizado num texto criativo, interessante, inteligente, em forma de estrutura quiástica. Veja que coisa interessante, né? E para não nos delongarmos mais nisso, eu vou passar para a última parte da minha apresentação, tenho mais 5 minutos aqui, que é sobre como aplicar isso na sala de aula. Professor, tudo bem, que interessante isso aqui. Como é que eu faço se eu quisesse usar isso na sala de aula? Eu mesmo fiz, então eu fui cobaia de mim mesmo, viu, Francis Lê? Observação participante. Então, eu usei na sala de aula com alunos numa escola aqui, onde eu lecionei, no ano passado, e o que foi que nós fizemos? Era aula de religião que eu dava, e nós trabalhamos ali com os livros de Josué, Juízes e Ruth, 3 livros. E a cada manhã eu passava com eles alguns capítulos e nós estudamos as estruturas quiásticas dos capítulos. Como é que eu fazia? Vocês podem ver aqui os pontos de coincidência. Aqui, por exemplo, eu estou no capítulo 1 do livro de Juízes, tá bom? E aqui no capítulo 1 do livro de Juízes eu tenho The Lord, aparece no capítulo 1. E quando você vai para o capítulo 2, verso 1, aparece de novo The Lord. Então, é uma estrutura que começa no capítulo e termina no início do outro capítulo. Muitas vezes na Bíblia isso acontece. E você percebe aqui. Então, eu organizei esse texto para que os alunos completassem as palavras, e aí, ao completar essas palavras, eles vão vendo que existe essa coincidência especular, quiástica, que vai convergindo, nesse caso aqui, para o centro, que está no versículo 13, que fala sobre Caleb e Otiniel, porque esse capítulo está dedicado ao que é a tribo vitoriosa. Então, vai falar sobre a tribo de Judá e vai falar sobre Caleb e sobre Otiniel. Olha que interessantíssimo isso aqui. E, além, obviamente, dessa questão, que era a questão número 1 da nossa atividade na aula de Bíblia, a gente tinha outras perguntas que a gente debatia na sala de aula. Por exemplo, esse capítulo fala sobre escravidão. Então, uma das perguntas que nós tínhamos aqui era: você acredita que a Bíblia apoia ou estimula a escravidão? Por quê? Uma pergunta que é como um tição de fogo aqui, se você tem uma classe, que era o meu caso, com muita gente negra, que tem, né, más recordações e má informação, informação negativa de coisas ruins que aconteceram, na época em que, neste país, havia escravidão, né? E o racismo ficou como sequela de tudo isso. Então, isso aqui pode ser trabalhado com base na Bíblia e a gente pode usar a estrutura quiástica como um ponto de partida. Esse segundo exemplo que eu estou dando aqui é um exemplo da literatura. Se eu quisesse usar isso na literatura, não na literatura bíblica, mas na literatura extra-bíblica, um exemplo do Dom Quixote. Pega o texto, dá o texto para o pessoal ler, e você pode destacar, se quiser, os trechos em que coincidem, tá vendo? Nesse caso específico, funciona da seguinte forma, a atividade. Eu peço para eles assim, ó, leia esse fragmento do livro Dom Quixote, está aqui as páginas do capítulo, e leve para o diagrama da página seguinte as palavras sublinhadas que você considera que fazem falta para completar a estrutura quiástica lá. Depois de lerem isso aqui, eles vão completar essa estrutura. Tá? Vão identificar a palavra-chave, que nesse caso é monte, de valle em valle, que está no centro da estrutura quiástica, porque é uma estrutura lúdica, ele está brincando com o som das palavras aqui, e ele vai completar aqui. Perceba que a palavra história aparece no ponto A, e aparece de novo aqui agradável história. Então, é sabrosa história, agradável história. A mesma ideia se repetindo. Aí você tem aqui Gallardo história, Gallardo Quijote. A palavra Gallardo se repete. E assim você vai percebendo a repetição, que não é fácil de notar, porque dentro de um texto longo, em prosa, é um pouco mais difícil do que se fosse, obviamente, na poesia. Tá? E aí a gente tem outras questões, por exemplo, considerando os pontos A e A, aqui, dá uma olhada, tá vendo? Sabrosa história e agradável história.
qual é a importante ideia que os artistas do tempo do Cervantes trabalhavam para colocar em prática nas suas obras, ao compô-las? A resposta certa é a letra A, que fala de ensinar e deleitar com talento. A gente sabe que era um ideal que os autores, os artistas perseguiam naquela época. E assim a gente vai comparando os textos e vai vendo essas coincidências. Outra pergunta sobre os pontos DD, estamos aqui. O que é que o fragmento anterior nos ensina? O que é que o autor do texto está fazendo? A resposta é: o autor está brincando com a semântica e com a estética do texto quando ele fala de monte, de vaga em vaga. E, finalmente, uma pergunta sobre o significado das palavras que se repetem de maneira quase que exata, né? É uma coisa que a gente chama de figura etimológica. Então, esse é o exemplo que eu trago para vocês aqui sobre como trabalhar na literatura bíblica, se você dá aula de religião ou de qualquer coisa desse tipo, usando a própria Bíblia, ou se você usa um livro de literatura. Eu dei o exemplo do Quixote, mas existem outros exemplos que nós poderíamos dar. Tá? Para terminar, eu quero perguntar para vocês uma pergunta retórica: o talento literário vem de Deus? O que é que vocês acham? Um livro escrito um texto, um fragmento escrito com essa perfeição arquitetônica, você acha que isso aí todo mundo faz com facilidade? É um talento que você precisa desenvolver? É um dom que Deus te dá? O que é que vocês acham? Né? Ellen White falava sobre o talento literário, mas eu tenho uma citação aqui um pouco mais geral sobre o talento de maneira geral, para pensar, para refletir, para filosofar, para pesquisar cientificamente. Ela diz assim no livro Educação: assim como a lua e as estrelas do nosso sistema planetário resplandecem pela luz refletida do Sol, assim também os grandes pensadores do mundo, tanto quanto são verdadeiros os seus ensinos, refletem os raios do sol da justiça. Cada raio de pensamento, cada lampejo do intelecto procede da luz do mundo. Todo saber e desenvolvimento real tem sua fonte no conhecimento de Deus. E no caso desse tema em específico, claramente, essas estruturas vêm da história da tradição judaica, da tradição hebraica e da Bíblia hebraica. E passou, né? Está no Novo Testamento, está no Antigo Testamento, passou pelos escritos religiosos da Idade Média, né? Se perdeu por um tempo, foi redescoberto com o Renascimento, e grandes nomes da literatura mundial usaram e usam esse recurso para construir não só poemas, mas textos literários escritos em prosa, o que me parece fascinante, porque fácil não deve ser, mas esses caras fizeram uma coisa que me parece incrível, e eu trouxe aqui para vocês algumas evidências disso aí. Uma coisa que eu acho que os alunos precisavam perceber, e os professores de literatura e de língua também, né? Portanto, eu concluo dizendo que a simetria, a minuciosidade e o propósito são aspectos do estilo que muitos escritores imitaram ou herdaram da forma de pensar e ser do povo hebreu, por meio das estruturas quiásticas. A consciência e a percepção da existência de estruturas quiásticas na literatura universal nos inspiram a ver e a sentir a arte em um nível mais profundo, não só considerando o conteúdo, mas considerando também a forma, certo? Desafiam nossa inteligência e alimentam nossa capacidade de admiração, análise e síntese do conhecimento e do potencial humano dado por Deus. Então, está aqui minha pequena contribuição. Obrigado por terem me escutado nesse tempo com tanta atenção e carinho, tá bom? Qualquer coisa, estamos aqui. Professor Francisco. Obrigado, professor Júlio. Realmente, eu, pelo menos, apreciei muito. Eu não sei se vocês apreciaram, ou se já desmaiaram de fome, né? Estamos agora... Mas estamos terminando pontualmente, tá? O nosso propósito era terminar às 12h30, nós temos 12h33. Eu acho que nós temos aqui, para os perseverantes, um tempozinho, antes de fazermos a oração de encerramento do nosso seminário. Alguma pergunta ao professor Júlio? Eu tenho uma pergunta, se vocês não tiverem, mas eu quero dar prioridade a vocês primeiro. Alguma pergunta sobre a palestra? Eu achei fantástico, eu quero parabenizar aí o Júlio, né? Como sempre, desafiando os gigantes desse mundo do conhecimento. Inicialmente eu fiquei perdida, falei assim, gente, onde é que ele quer chegar com isso, né? E depois eu falei assim, estava até comentando com a Dice, né? Onde é que nós vamos chegar? Mas depois eu percebi que, nossa, é fantástico, é algo assim, eu achei também desafiador, né? Para a gente montar algo parecido, e eu acho que esse desafio eu vou deixar para os meus filhos, viu, Júlio? Mas parabéns, olha, é fantástico, nossa, maravilhoso, eu acho que é uma nova metodologia ativa, né, para ser aplicada em sala de aula, né, e principalmente com a Bíblia, né? É verdade, professora Gina. Desculpa aí, eu não estou com a câmera ativada aqui, porque o meu computador está com problema, e eu
estou evitando de usar o celular para deixar ele liberado. Mas fantástico, professor Júlio, fantástico. Desafiou na prática a nossa inteligência aí, viu? Muito bem, obrigado, professora. Disse, alguém mais tem alguma pergunta? Pessoal aí das línguas, das letras. Hoje, nosso seminário foi muito privilegiado nessa área, né? Fico feliz. Eu já estou tomando nota aqui para fazer um convite. O professor Júlio já esteve falando de tradução para a gente aqui na nossa faculdade, agora vai receber o convite para outras áreas, professor. Muito obrigada. É um homem de muitos instrumentos. Júlio, esse fórum está muito tendencioso, viu, professor Francis Leite? Eu estou achando, né? E eu que sou da área da ciência, da química, de metodologia. Pois é. Já pensou? Mas... Professor Francis, rapidinho, só uma menção. O último autor que eu mencionei, que é o Samuel Aue, ele é engenheiro. Depois dá uma olhada na biografia do camarada. Não é por acaso que o camarada, sendo engenheiro, tendo um pensamento assim, sabe? Estruturado. Disciplinado, trabalhou em Brasília, trabalhou na construção de Brasília, morou em Brasília muitos anos, se mudou do Rio de Janeiro para Brasília, veio dessa tradição judaica. O camarada constrói os textos dessa forma. Leia o texto dele, tem textos que são de 2, 3 páginas, contos curtíssimos, você fica de queixo caído com a abordagem, com a inteligência desse camarada. E aí a gente vê, ele usou as estruturas quiásticas que estão na Bíblia. Ô Júlio, a minha pergunta vai mesmo no sentido do seu comentário, que era, porque nós estamos falando o tempo todo agora, até agora, de analisar textos prontos e construir esses textos, essa intencionalidade, né? Ou seja, o cara vai escrever um conto, né? Escrever uma prosa, muito mais difícil. Aí depois diz assim, pô, agora eu vou ter que fechar o meu quiasma, agora está na hora de entrar no centro, agora eu vou voltar, vou fazer a repetição. Então, como essa loucura, então, eu faço uma tabela e começo a escrever aqui e vejo... Então, se você tem lido alguma coisa sobre esse processo de produção, porque, a primeira vez que eu ouvi falar de quiasma foi pelos teólogos. E os teólogos me apresentaram a estrutura quiástica como uma coisa, um milagre divino, quase uma possessão espiritual. E o camarada escreveu, ele nem sabia que estava escrevendo numa estruturando o pensamento dessa maneira, mas estava lá no centro, o pensamento principal, e é uma coisa bíblica, quase divina. Quando você diz assim, tem na literatura outras, não estou dizendo que deixa de ser divino o outro, tá? Mas tem aqui gente fazendo isso. Como é isso, de escrever isso? Não é? Vamos lá. É uma pergunta interessante, viu? As melhores perguntas são aquelas que não têm resposta, porque a gente vai ter que buscar e aprender. Tá? No caso do Miguel de Cervantes, os autores que são especialistas em Cervantes dizem que ele é muito meticuloso, detalhista, diferente de outros autores, que, inclusive, tem uma nomenclatura, alguns chamam de ovíparo ou vivíparo. O cara é ovíparo ou vivíparo. São palavras que foram criadas para dizer que ele pode ser um pouco mais detalhista ou menos detalhista. No caso de Cervantes, ele é tão meticuloso, que alguns autores dizem que ele situou no centro do livro inteiro, um livro de mais de 1000 páginas, uma frase-chave que combina com a primeira frase, que é a mais famosa do livro, e que combina com o fim do livro. Isso eu não consegui comprovar, mas alguns autores dizem isso aí. Tá? Mas o fato é o seguinte, não tem como você escrever um negócio desse, no livro de Jeremias que eu apresentei, os outros livros de Marcos e outros, se você não tem um estilo de escrita internalizado. Então, da mesma forma que nós temos aquela flechinha, lembra? Da literatura inglesa, que é tipo assim, você tem sua cabeça de pesquisador formado para começar um texto assim, pessoal da saúde, então, mais ainda, né? No primeiro parágrafo tem que ter isso, no segundo tem que ter isso. Então, você já vai lendo, sabendo que tem que ter no primeiro e no segundo. E se não tiver, você corta e joga fora, porque não prestou. Tem que encaixar na forma. Então, esse pessoal internalizou esse processo, sabe? Eu não sei se eles fazem, alguns autores meticulosos fazem uma árvore, né? Um mapa mental, um esquemazinho ali antes de você escrever, para você seguir aquela pauta. Ou, o que também argumentam alguns especialistas, é que o camarada pode ter introjetado de tal maneira esse estilo que fica meio que automático, que ele meio que já vai intuitivamente fazendo isso. Eu não sei qual das duas hipóteses é a mais fiável,
mas eu sei o seguinte, que se você de fato introjetou, você pode fazer esses pequenos textos, mas eu acho difícil você fazer um texto que tem 20 páginas ou um livro que tem 5, 10, 50 páginas, um esquema desse, se você não parar para olhar os detalhes. É um trabalho arquitetônico, é um trabalho de como fazer crochê, é um ponto de cada vez, e é artístico, é um trabalho artesanal, penso eu. É um trabalho artesanal e que tem um objetivo, né? No caso do Cervantes, por exemplo, ele meio que transgride o padrão, porque no livro dele a gente não tem só a estrutura que enfatiza o que está no centro como ideia principal. Às vezes ele coloca no centro o questionamento da ideia. Então, ele está abrindo viagem para outras possibilidades, né? Mas isso é feito com muita dedicação, não tenho dúvida nenhuma, com tempo, com muito talento e treino, e você consegue fazer isso acontecer. Agora, mais do que isso, eu não sei te dizer, viu, Fran? Tudo bem. Ficamos para a pesquisa, né? Professor Júlio, muito obrigado. Não vamos abusar da sua boa vontade e de todos nós que vamos para o almoço agora, não é? Quero agradecer. Esse foi o 8º seminário de integração Fé, Ensino e Aprendizagem. Vai ficar gravado na história, não é? Depois nós teremos aí, vamos editar as palestras para colocar no nosso canal, o canal do MIF. E queremos agradecer à professora Creriane, ao professor Henrique, ao Júlio, ao Fábio, a todos que tomaram a liderança, né? E têm tomado a liderança dessa grande missão que é a divulgação, a formação, o estudo da integração fé-ensino no nosso contexto. Professor Fábio, você poderia fazer a oração final para nós encerrarmos, então, e agradecer a todos por isso. Quero agradecer ao Luiz Gabriel também, que está aí, nos dando assistência. Ele está ameaçado de perder o almoço dele no refeitório, mas acho que não. Ainda dá tempo. Professor Fábio. Um prazer, oremos. Senhor bom Deus, querido e amado Pai, muito obrigado pela vida, pela saúde, pelas bênçãos, estarmos aqui como irmãos, como amigos, e por termos estado juntos pensando, refletindo sobre a fé e o ensino. Que o Senhor abençoe cada vez mais a todos nós, para que continuemos firmes nesta boa caminhada, nesta luta que vale a pena ser batalhada, e que tenhamos a tua fé, a tua misericórdia e o perdão dos nossos pecados. Seja conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Um restante de domingo, um bom domingo e uma boa semana para todos. Obrigado. Obrigada. Um abraço a todos. Um abraço, Júlio. Um abração. Ótimo ver Júlio, vocês, viu? um abraço, Também. amigo. Muito obrigado, amigo. Muito bom, viu? Um abração. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.